Metrópolis de volta para falar de literatura, os lançamentos aguardados para 2017. Manuel da Costa Pinto, crítico literário, jornalista e nosso amigo, está aqui no estúdio do Metrópolis para adiantar alguns lançamentos aí editoriais. Tudo bem, Mané? Tudo bom, Adriana? Bem-vindo sempre. Obrigado. Não, prazer estar aqui para falar desses lançamentos. Quer dizer, a gente pesquisou aí, né, o que vai sair com destaque esse ano. E eu diria que é o seguinte, as minhas principais dicas vão do sacro ao profano. Começamos com o sacro. Vamos para o sacro. É o seguinte, acabou de sair e virou um best-seller, um livro muito conhecido de todos, que é a Bíblia. Tô brincando, quer dizer, lógico, a Bíblia é um best-seller universal, até profano falar, herético falar que a Bíblia é um best-seller. Mas é que nesse caso se tornou um best-seller em Portugal, um fenômeno em Portugal, e tende a ser também no Brasil. O livro vai ser publicado pela Companhia das Letras, porque é uma edição muito particular, é a primeira tradução feita com base na Bíblia grega. Tem uma peculiaridade, que é a seguinte, assim, a Bíblia, embora seja um conjunto de textos em várias línguas, sobretudo o hebraico e depois o grego, misturando o aramaico também, a primeira sistematização da Bíblia foi em grego, antes mesmo da Bíblia hebraica. Quer dizer, os textos hebraicos só foram sistematizados na Idade Média, formaram um conjunto fechado e publicado na Idade Média. Então, a primeira Bíblia de referência foi a grega, que foi entre os séculos I e III a.C., que foi escrita. E ela foi traduzida por um grande estudioso, filólogo, tradutor, ensaísta português chamado Frederico Lourenço, em Portugal, e ele fez uma tradução muito poética. Poética no sentido de respeitar a sonoridade, o ritmo, até os erros, omissões, quebras, lacunas, erros de concordância verbal que existe no texto original grego. E ele traduz isso e está publicando em 6 volumes. Já saiu o primeiro volume em Portugal, vai sair agora, pela Companhia das Letras, o primeiro volume no Brasil, contendo os 4 evangelhos. Serão 6 volumes, só que eles não estão na ordem Antigo Testamento e Novo Testamento. O primeiro volume são os 4 evangelhos, que são, portanto, da Bíblia cristã. Os textos que a gente conhece são as traduções para o português, foram feitas a partir da versão latina, é isso? Da latina? Em grande parte, que é a chamada Vulgata, que foi feita pelo São Jerônimo na Idade Média. Também existem algumas traduções do grego, mas aí a partir de reorganizações determinadas pela Igreja Católica. É confuso, porque existe uma Bíblia que é católica, outra que é protestante, outra que é ortodoxa, e da mesma maneira a Bíblia hebraica também exclui alguns livros. A Bíblia grega, ela tem mais livros, né? Todo mundo sabe que a Bíblia tem vários livros dentro dela, Êxodo, Gênesis, etc. A Bíblia grega, ela tem mais livros do que a Bíblia hebraica, no caso do Antigo Testamento. E no caso do Novo Testamento, daí esta Bíblia grega tem o mesmo número de livros que a Bíblia cristã. Mas o fato é o seguinte, é um lançamento que vai ser realmente muito importante por causa da qualidade da tradução, que respeita a linguagem, a poeticidade do texto bíblico. Vamos então às vai para os profanos. Vai para a prateleira de ficção ou não ficção a Bíblia? Nesse caso é o seguinte, como é uma versão estética do conteúdo ético da Bíblia, conteúdo ético-moral, a gente pode dizer que cabe em qualquer prateleira. Muito bem. De qualquer maneira, saindo do sacro, indo para o profano, outro grande lançamento desse ano é o primeiro volume, e isso é para daqui a pouco. Agora, no Carnaval, vai ser lançado o primeiro volume da biografia do samba, que está sendo escrita pelo Lira Neto. O Lira Neto, todo mundo conhece, foi biógrafo do Getúlio Vargas, do Zé de Alencar, do Padre Cícero, e agora ele se dedica a fazer a biografia do samba. Esse ano é o centenário do samba, né? Então esse está sendo aguardado como grande, vamos dizer, a grande revisão da história do samba, de todas as fontes e todo o enraizamento do samba na cultura não apenas carioca, mas também do Nordeste, de São Paulo. Promete muitas polêmicas, né? Porque vai acirrar um pouco aí a disputa pela paternidade do samba, que, como a gente sabe, divide um pouco os especialistas e os sambistas. E os próximos lançamentos são de quadrinhos que você vai falar? Tem muitos quadrinhos. Ainda relacionado ao samba, a editora Veneta vai lançar uma HQ chamada Couro de Gato, né? Que é do Carlos Patati e João Sanches, que é uma história em quadrinho falando justamente da história do samba, tendo Noel Rosa, Donga como personagens. Quadrinhos, assim, os quadrinhos têm tido
uma repercussão muito grande, né? O quadrinho deixou de ser um gênero para adolescentes ou para crianças e passou a ser um gênero adulto. Tanto que vai sair no Brasil também um livro que está sendo muito premiado fora do país, que se chama Unflattening, do Nick Souzanes, que é uma coisa muito curiosa, porque esse título é em inglês, ainda não tem o título em português. Essa ideia, esse título, eu não sei qual vai ser a tradução, mas seria a ideia do estender, que é justamente estender e, nesse caso, aí acabar, restabelecer o equilíbrio entre palavra e imagem, que é algo que está nos quadrinhos, e que ele discute nesse livro, que é uma tese de doutorado, uma tese de doutorado com fontes, bibliografia, só que, na verdade, escrita em quadrinho. Uau. Ele apresentou uma tese sobre a linguagem do quadrinho, usando o suporte do quadrinho. Esse livro foi super premiado e está sendo muito aguardado. Assim como a gente deve ter também a publicação do Caligari, do Alexandre Telles, que é baseado no clássico Gabinete do Dr. Caligares, do Robert Wiene, que é um filme que deu início ao expressionismo, pelo menos no cinema, né, o correspondente do expressionismo no cinema, e recebe aí essa leitura quadrinística pelo Alexandre Telles, também uma publicação da editora Veneta. Bom, esse ano entra em domínio público a obra do Wells, né? Do H.G. Wells, exato. Do H.G. Wells, tem um lançamento de uma editora chamada Carambaia. Carambaia é a editora que, depois do desaparecimento da Kozak Naif, do fechamento da Kozak Naif, é a editora que tem o maior cuidado editorial, é aquela que representa o aspecto mais ousado dos projetos gráficos no mercado brasileiro, uma editora incrível. Faz pequenas tiragens, mas assim, são caprichadíssimas do ponto de vista editorial, gráfico. E eles vão lançar um livro que contém 2 narrativas do Wells, que são A Guerra no Ar, de 1908, que é um livro que antecipa as batalhas aéreas, que vão acontecer só na Guerra de 1914. Então, é um romance de antecipação, de ficção científica. E um livro que tem o título, uma narrativa que chama O Dorminhoco, que é sobre um inglês que dorme em 1899 e acorda em 2100. E daí tem todo o choque dele com a transformação das cidades, o surgimento das megalópolis. Essa narrativa do Wells inspirou tanto o Fritz Lang, o Metrópolis, do Fritz Lang, Metrópolis, né? O Metrópolis inspirou o Temos aqui também o título do programa, o nome do programa, e inspirou o filme homônimo, né? O Dorminhoco, do Woody Allen. Que daí tá aí também um filme de futurista, utópico, mas com tonalidade, com andamento aí, pegada mais humorística. Vamos aos contemporâneos agora? Vamos aos contemporâneos. Bom, eu falei ficção científica, vou falar de um contemporâneo que tem a ver com ficção científica, como o H.G. Wells, que é o Bolanho, Roberto Bolanho, escritor. Enfim, é contemporâneo, ele morreu faz mais de 10 anos. No entanto, teve uma obra tão prolífica que, ao longo dessa última década, foram publicados vários livros dele, publicados póstumamente. E vai sair esse ano um livro chamado O Espírito da Ficção Científica, que é um romance. O Bolanho é autor dos Detetives Selvagens, 2666, é um dos grandes fenômenos da literatura mundial. Ele pode ser considerado contemporâneo porque a obra dele, depois da morte dele, continua sendo publicada. E ele é, portanto, um autor desses, assim, de língua não portuguesa, dos mais importantes que a gente tem visto e lido aqui no Brasil. Brasil. Eu estou aguardando faz um tempo o livro do Milton Ratum e você já há 2 anos que você vem aqui no Metrópolis e diz, sai esse ano. Pois é, o Milton Ratum, toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim, o livro está para sair, já deu até o título, que é O Lugar Mais Sombrio, vai sair pela Companhia das Letras, mas até agora não sai. Mas eu acho que desse ano não passa, porque a última vez que eu encontrei com ele, fiz um evento com ele, ele falou que estava já com o livro mais ou menos pronto, fazendo alguns ajustes. Eu acho que para esse ano sai. Então também esse é um dos grandes autores contemporâneos brasileiros da língua portuguesa e eu diria até dos autores contemporâneos de uma maneira geral. Aliás, você tem uma dica também de lançamento que você me falou que eu não tinha pescado. Não, sabe o que eu queria? Eu queria falar do Suassuna. Suassuna que morreu em 2014, mas que há 30 anos escreve esse livro. Aquele Bolanho, né? Também o livro que vai ser escrito. Há 30 anos escreve Dom Pantero no palco dos pescadores. Esse livro vai ser dividido em 2 livros, né? E um dos livros é o Jumento Sedutor e o Palhaço Tetratônico. Combina poesia, prosa, os desenhos dele, ele desenha em todos os livros, teatro. É um livro muito aguardado e todo mundo pergunta para ele faz 20 anos desse livro. Aquele espírito armorial, né? Que
que junta o desenho, referência do cordel, referência da ilustração, do folheto de cordel, a poesia, o teatro, o circo, né? O Suassuna faz a junção de tudo isso, né? O lançamento é provável seja em junho, quando o Suassuna completaria 90 anos. Então, esse é um lançamento bem aguardado também, Ele né, nasceu Manuel? 16 de junho, né? 16 de junho. Que é o dia do Bloomsday. Que é o dia em que se passa Ulisses do Também. Joyce, né? Que é uma Muito data. bem. A gente tinha até mais algumas dicas para dar para vocês, mas o nosso tempo acabou. E é o que eu vou dizer. Você entra no Facebook do Metrópolis, que o Manuel tem mais algumas dicas na gaveta e o Metrópolis também. Literatura em 2017 no Metrópolis. No Facebook você pode acompanhar. Manuel, muito obrigada. Teremos um ano difícil para os livros, para o mercado editorial? Sem dúvida. Se o governo não voltar a comprar livros, que é o que tem mantido a saúde assim, do mercado editorial nos últimos anos e deixou de ser feito, né? Se ele não voltar a comprar livros para distribuição na rede escolar, pública, a situação vai ficar mais apertada do que já está para as editoras, principalmente as editoras médias e pequenas. Muito obrigada, Mané. Foi um prazer. Obrigado, Adriana.